Olá, aqui é o Cleiton Maranhão e esse é o Além das Boas Ideias, um podcast que explora semanalmente os processos e desafios da criatividade. Hoje, o tema é uma coisa assim, eu vou confessar que eu me sinto muito zero à esquerda com boa parte dos assuntos que envolvem inteligência artificial, mas vamos falar de como a inteligência artificial pode te deixar uma pessoa mais produtiva, mais criativa. Como que até os seus pais poderiam usar a inteligência artificial, né? Tem muito esse negócio do, ai meu Deus, a inteligência artificial vai acabar com a minha profissão. Não vai, velho. Assim, na verdade, é uma baita uma ferramenta. E eu tenho testado de diversas formas algumas ferramentas para criar melhor, para trabalhar melhor. E se você tem mais de 30 anos, você provavelmente se lembra como foi a primeira vez que você acessou a internet para fazer qualquer coisa e você pensou assim, nossa, eu posso fazer de tudo. Tá, mas tudo o quê? Não sei, mas eu posso fazer de tudo, né? Assim, eu lembro que quando, nossa, eu estudava assim, era jovem ainda, e eu acessei a internet pela primeira vez, eu falei, nossa, dá para escrever texto, dá para copiar texto, dá para colocar para fazer desenho. Não usei para quase nada disso, usei para fazer meme e blog e afins. Mas eu acho que a sensação é parecida agora quando a gente olha para um chat GPT da vida, para um Gemini do Google e similares. Mas, pô, tem tantas possibilidades que a gente se perde. Eu gosto de dar uma brincada, assim, vai ficar meio parecendo aula de geografia e afins agora. Assim, vamos comparar com a Revolução Industrial. Quando rolou a Revolução Industrial, só tinha ali meio que duas pontas que se beneficiavam com aquilo de imediato. Um era a gente, o consumidor, a pessoa comum, porque você deixa de ter escassez de recursos, né? Você não precisa mais esperar muito tempo para uma coisa estar disponível para você. E outro, o grande produtor, a pessoa que tinha grana pra caramba para investir nos maquinários que aceleravam a produção e tornavam ela algo industrial. Hoje, com a inteligência artificial, a coisa que eu percebo é que ela é como se fosse a revolução industrial, ela acelera a entrega de muita coisa pra gente, e a diferença é que ela é mais democrática. Ainda é uma coisa de bolha, tipo assim, você não vai chegar no boteco lá da sua rua e falar, ei, Tião, o que você fez no chat GPT hoje? Ainda é muito de bolha. Mas vai ter um momento em que o Tião do boteco vai conseguir usar a inteligência artificial igual ele já usa o WhatsApp, igual meu pai e minha mãe usam o WhatsApp também. Dá para conversar com inteligência artificial, igual naquele filme lá do Joaquin Phoenix. Mas como pessoas comuns, como você e eu, conseguem trazer isso para o dia a dia, né? E lembrando, eu falei ali, eu sou um zero à esquerda nesse assunto. E se você ficar até o final do episódio, eu vou te contar uma forma de você ganhar R$ 1.000. Assim, um presente de R$ 1.000, que é uma ferramenta de AI e tem alguns truques aí. Vamos começar. Como eu posso ser uma pessoa mais criativa usando a inteligência artificial? Vou usar o meu caso aqui. Eu peguei a minha newsletter, que tem ali uns 40 e tantos textos escritos, exportei tudo como planilha, e aí a planilha tem os títulos, tem as tags dos textos e tem o conteúdo dos textos. Eu subi na inteligência artificial e coloquei um briefing. Falei, olha, esse é meu arquivo de conteúdos dos últimos 1 ano e meio. Eu quero que você leia todo o meu conteúdo, eu quero que você identifique meus padrões de linguagem e a partir disso me sugira 15 temas para que eu escreva no próximo ano. Ela foi lá e falou, olha, o seu padrão de linguagem é um tom mais informal, você gosta de falar de criatividade, de comunicação, e aqui tem 15 temas. E assim como na nossa vida assim, humana, de carne e osso, as primeiras sugestões não vão ser as melhores. Quando você e eu, a gente tem uma ideia, logo de cara, ela não é a melhor, a gente tem que dar uma estressada. E eu fui chegando na ferramenta e falando, olha, esses 15 temas fazem sentido, eu quero que você aprofunde um pouco mais, deixe mais informal e por aí vai. Esse é um dos usos mais óbvios de todos, mas vamos lá, ó. Dica 1. Você identifica padrões de escrita, padrões de conteúdo, você consegue usar até padrões de comportamento, mas a primeira coisa de todas, se você, por exemplo, escreve para redes sociais, você faz social media, ou se você postou ao longo dos últimos anos profissionalmente, você consegue pegar todos os seus posts, gerar um arquivo e colocar ali para a ferramenta e estudar para você um padrão,
você consegue pegar, por exemplo, o que funcionou melhor ao longo desse tempo e pedir para a ferramenta identificar um padrão nisso. Outra forma que eu gosto muito de usar para buscar correlações entre assuntos. E qual que é a importância disso? Eu já dei muita aula de oratória, de persuasão, aulas de como falar em público e também de criação de conteúdo. E correlação é uma baita ferramenta, porque correlação ajuda a facilitar o entendimento. Então, assim, tem texto meu que eu trago ali o que tem de comum entre, por exemplo, fazer uma prova longa de ciclismo e você fazer um projeto complexo de criatividade. E aí teve uma que foi divertida, que eu fiz aqui na Perplexity, que é a ferramenta que eu estou usando mais, que foi assim: como eu posso fazer correlações entre cozinhar um bom prato e uma corrida de Fórmula 1? Falei, deixa eu jogar uma coisa que não faz o menor sentido aqui. Aí ela busca muita coisa e ela sugere aqui uns tópicos. Por exemplo, precisão e timing. Na cozinha, o timing é crucial para que todos os elementos de um prato estejam prontos ao mesmo tempo. Na Fórmula 1, a precisão do timing durante as paradas nos boxes pode ser a diferença entre ganhar ou perder na corrida. Atenção aos detalhes, tanto na culinária quanto na Fórmula 1. Os pequenos detalhes fazem toda a diferença. Um chefe presta atenção à apresentação do prato, enquanto os engenheiros da Fórmula 1 ajustam minuciosamente cada componente do carro para obter o melhor desempenho. Inovação e criatividade. Chefes estão sempre buscando novas combinações de sabores e técnicas, assim como as equipes de Fórmula 1 constantemente inovam em design e tecnologia para obter vantagem competitiva. E aí vem lá, resistência física, essa eu gostei bastante. Embora possa não parecer óbvio, tanto cozinheiros quanto pilotos de Fórmula 1 precisam de boa resistência física. Chefes passam longas horas em pé, enquanto pilotos enfrentam intensas forças G e altas temperaturas durante as corridas. Assim, como eu comentei, ainda não é a perfeição. Mas quando eu olho para isso, vamos supor que eu vá escrever sobre a dificuldade de ser um bom cozinheiro, uma boa cozinheira. Dá para você brincar com isso, falar, olha, cozinhar é como ser o Lewis Hamilton ou o Max Verstappen. Você precisa lidar com pressão e estresse, tem que lidar com temperatura e controle, tem que lidar com inovação e criatividade. Não é porque você passou os últimos 6 meses mandando bem em um prato que nos próximos 6 meses esse prato vai continuar sendo bom. É uma ferramenta para te ajudar a encontrar possíveis correlações. Esse já é um ponto. E assim, eu tenho gostado muito de usar ela para isso, porque tem hora que a nossa cabeça também não ajuda. Outra questão, né, eu até comentei ali no começo do episódio sobre sugestões de temas de textos, mas vamos um pouco mais além. Eu tenho colocado vários textos que eu escrevo na ferramenta. Às vezes eu coloco textos de terceiros também e peço para a ferramenta identificar os padrões desses textos, identificar os padrões dos meus textos, e aí eu começo. Escreva, por exemplo, aqui, como seria se o Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, escrevesse essa minha frase sobre criatividade. Aí ela vai lá e refaz. Teve uma que eu fiz esses dias que foi engraçada. Bom, ela pode ser um pouco ofensiva, depende. Mas eu cheguei na inteligência artificial e fiz uma pergunta. Falei, como seria se Douglas Adams, que é o autor do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, escrevesse o Salmo 93? E uma coisa que foi engraçada é que eu falei disso com um amigo meu e ele falou, mano, eu vou te mandar pro meu terapeuta. Mas, tipo assim, eu falei, ó, vamos lá. O Guia do Mochileiro das Galáxias, Salmo 93. O universo reina, vestiu-se de absurdo vestiu-se o universo e armou-se de improbabilidade infinita. A Terra gira em torno do Sol, que gira em torno da galáxia, que gira em torno de coisa nenhuma. Meu, é muito louco, porque ele consegue pegar duas coisas que já existem e transformar numa terceira coisa que nunca existiu antes. E por mais que eu tenha dado um exemplo extremo aqui, por exemplo, eu não sou uma pessoa religiosa, mas você consegue pegar, vamos supor, um texto bíblico e pedir para a ferramenta reinterpretar esse texto de maneira mais leve, e com isso você consegue fazer pessoas, às vezes, que não têm tanta conexão com a espiritualidade, tanta conexão com a religião, a terem mais conexão. Se você fala de coisas técnicas, coisas muito densas, e você pede esse tipo de exercício para a inteligência artificial, putz, você tem aí ouro nas suas mãos. Outra maneira de utilizar a inteligência artificial para aumentar a sua criatividade, ou a sua produtividade, ou a sua criação. Isso aqui é uma mão na roda para todo mundo que é profissional liberal, para todo mundo que é autônomo. Eu fiz um briefing assim, que é utilizar a inteligência artificial como estrategista do seu negócio. O que eu coloquei lá?
Eu sou massoterapeuta e atendo desde atletas a pessoas com limitações de mobilidade. O que eu posso fazer pelos próximos 15 dias em redes sociais para atrair mais clientes e encher a minha agenda? Aí ela foi lá, fez uma pesquisinha e falou: ah, beleza, com base nesse briefing aqui, toma essa estratégia de conteúdos para 15 dias. Semana 1, foco em educação e conscientização. Dias 1 a 3, escreva sobre benefícios da massoterapia. Crie posts informativos destacando os benefícios específicos para atletas e pessoas com mobilidade reduzida. Compartilhe um vídeo curto demonstrando técnicas básicas de automassagem. E aí, gente, ó, masturbação pode ser automassagem também. Zoeira, zoeira, zoeira. Compartilhe um vídeo curto demonstrando técnicas básicas de automassagem que seus seguidores podem fazer em casa. Dias 4 e 5, desmistificando a massoterapia. Faça posts respondendo às perguntas mais frequentes sobre massoterapia. Compartilhe fatos interessantes sobre o corpo humano e como a massagem pode ajudar. Dias 6 e 7, poste depoimentos de clientes satisfeitos, destacando os resultados obtidos. Compartilhe um antes e depois de um cliente que teve melhoria significativa, com autorização. Aí aqui, o que eu faria aqui, né? Se for para fazer um antes e depois, como a gente sabe que massagem não vai, tipo assim, ter um antes e depois tangível, visível ali para a pessoa, pode ser, às vezes, uma questão da história da pessoa que fez uma prova de corrida, que não estava conseguindo, às vezes, se locomover direito, e agora está locomovendo, mas tem aí um caso. Aí vamos lá, ó. Semana 2, engajamento e promoção. Dias 8 a 10, conteúdo interativo. Faça uma enquete nos stories sobre quais áreas do corpo as pessoas sentem mais tensão. Crie um post. Você sabia sobre os benefícios da massagem para a saúde mental? Dias 11 e 12. Promoção especial. Anuncie uma oferta exclusiva para seguidores das redes sociais como um desconto para novos clientes ou um pacote promocional. Dias 13 a 15. Chamada para ação. Compartilhe posts destacando a disponibilidade na sua agenda para as próximas semanas. Crie um post explicando como agendar uma sessão, incluindo informações de contato e horários de atendimento. E tem mais, porque depois disso tudo, a ferramenta ainda sugeriu aqui dicas adicionais. Use hashtags relevantes em todas as suas postagens para aumentar a visibilidade, como massoterapia, bem-estar, saúde e movimento. 2. Varie o formato do conteúdo, alternando entre fotos, vídeos curtos, carrosséis e stories para manter um feed dinâmico e interessante. 3. Interaja ativamente com seus seguidores. Aí tem mais umas questões aqui. 4. Considere parcerias com profissionais complementares. 5. Utilize recursos do Instagram, como Reels, para compartilhar conteúdos mais longos. E ainda fala, lembre-se de manter uma estética visual coerente em suas postagens e de sempre incluir uma chamada para ação clara, incentivando os seguidores a agendar uma sessão ou entrar em contato para mais informações. Com essa estratégia focada e consistente, você estará bem posicionado para atrair novos clientes e preencher sua agenda nas próximas semanas. Olha, meu trabalho, grande parte do tempo, envolve estratégia de marketing. Beleza, essa é uma estratégia simples, muito, muito, muito simples, mas que ela atende praticamente qualquer nível de profissional liberal. Ela ajuda pessoas que têm consultórios, pessoas que têm pequenos comércios, a se comunicarem bem na rede social e a gerarem casos de clientes através da rede social. Então, assim, esse tipo de ferramenta, eu não acho que é o tipo de ferramenta que vem para matar profissões. Isso está aqui para acelerar a produção, para acelerar a produtividade. Tem gente que eu conheço, por exemplo, que está usando a inteligência artificial para melhorar o entendimento sobre tarô. Tem amigas minhas que são jornalistas que estão usando a inteligência para fazer revisão de texto. E isso tudo pode ser de graça. Aí vamos lá para como você pode ganhar, vamos supor aqui, um presente de R$1.000 relacionado à inteligência artificial. Para isso funcionar, você precisa ser cliente da Vivo. E assim, isso aqui nem é um post pago, tá, gente? Nem tem audiência para isso. Mas a Vivo tem um programa de vantagens chamado Vivo Valoriza. Se você faz parte desse programa de vantagens, você consegue resgatar um voucher de 1 ano de Perplexity Pro AI de graça. Como assim de graça? Cara, essa ferramenta, ela custa mais ou menos $200 por ano. O que no câmbio atual é tipo assim, R$8 milhões. Mas, olha só, eu chutei baixo até R$1.000, né? Porque $200 atualmente está dando uns 1.200. Em vez de você pagar para usar uma ferramenta dessas, você vai lá, vai ativar esse voucher e vai ter 1 ano dessa ferramenta
completamente de graça. Eu tô usando pra caramba, assim. Eu escrevi um relatório do trabalho esses dias de 20 páginas com auxílio dessa ferramenta, foi sensacional. Tem um link aqui na descrição do episódio mostrando como que você faz isso. E assim, como eu comentei lá da época que a gente começou a acessar a internet, ficou maravilhado e perdido ao mesmo tempo, esse é o momento de ficar assim com a inteligência artificial. A gente vai ficar maravilhado e perdido, a gente fica pensando, nossa, tem tanta coisa para fazer, eu não sei o que eu faço. Faz parte do jogo. O negócio é aproveite o tempo que você tem para se aprofundar no tema. Eu acredito que principalmente a gente que trabalha na comunicação tem um prazo aí de mais ou menos um ano, assim, que seria esse ano agora de 2025 inteiro, para se aprofundar ao máximo no tema e entender como que isso pode acelerar nosso trabalho. A sensação que eu tenho é que profissionais que sabem utilizar a inteligência artificial a seu favor vão ganhar muito mais dinheiro. E outra coisa que eu acho tão importante quanto, vão ter muito mais tempo livre. Mais tempo livre ajuda a criar com a cabeça mais limpa, a aproveitar melhor a vida, a estudar mais e principalmente a escutar próximos episódios do Além das Boas Ideias. A gente se vê ou se ouve na próxima semana.